Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos. Ainda aqui comigo o Dr. Cláudio Neves. Alimentação, o que é que você acha? E longevidade? Seria um tema palpitante? Muito. Muito. É essencial. Não, a gente não consegue viver sem a água, sem um bom sono e sem se alimentar. Então essas três coisas têm que estar em equilíbrio. E aí falar sobre alimentação e longevidade é maravilhoso. Maravilhoso, principalmente para você, né? Que você lida no seu dia a dia com isso. Inclusive, uma coisa que desperta sempre curiosidade nas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm a preocupação com a sua alimentação diária. Eu, por exemplo, eu gosto de consumir o ovo de galinha caipira, de capoeira, né? E geralmente eu deixei de estrelar o óleo de canola ou canola, óleo de soja. Eu não uso esse tipo de óleo, não entra em minha casa em hipótese alguma. Entra o açafrão, entra o azeite de oliva, extra virgem, entra também e diversos outros, né? Até a manteiga do interior, a manteiga de garrafa. Quando eu quero mudar um pouco, eu às vezes espremo uma cebola, corto uma cebola, pego aquele espremedor de limão e extraio o sumo da cebola, estrelo o ovo ali. Eu gosto mais do ovo estrelado que o ovo cozido, se bem que ele é mais saudável até o cozido, né? Mas vamos desmistificar aí algumas questões que as pessoas, os nossos telespectadores, têm uma preocupação muito grande. Fale sobre isso aí. Vamos falar. Antes de mais nada, é bom esclarecer, peço a licença a você, que você disse para ficar à vontade, que nos estudos sobre longevidade, poucos trabalhos estão firmados como verdade. Um deles é que, em relação aos seres vivos, né, os seres vivos, nós sabemos, esse estudo existe com vários, com camundongos, com coelhos, que a restrição calórica, ou seja, comer a necessidade calórica diária, né, é essencial para maior tempo de vida. Então, quanto menos caloria eu como, mais tempo eu vivo, né? Eu tenho que comer o suficiente para atender minhas necessidades metabólicas, evitar os excessos. Isso é um importante. Então, não adianta dizer isso é saudável e comer demais e ter excesso de caloria, por mais que o alimento pareça ser saudável. Isso não é o ideal. Em relação à forma de como comer, né, temos que esclarecer o seguinte, a questão do ovo. O ovo hoje já saiu matérias recentes mostrando que a mulher mais longeva do mundo atual, com 117 anos, salvo engano a inglesa, ela come vários ovos por dia, inclusive com uma particularidade, ele não é frito com gordura alguma, ela come o ovo na sua forma natura, crua, né? E aí nós temos que esclarecer mais uma... Ela quebra o ovo e engole? Isso, ela come, então o que é que acontece? Essa é uma particularidade. Foi mostrado, tem um trabalho apresentado, se vocês colocarem vão achar, deve estar na internet, isso é fácil de achar, mas a questão é o seguinte, o ovo, ele é um alimento ideal, perfeito, né? O macaco, nas árvores, ele se alimenta de frutas e uma das fontes de proteína do macaco são os ovos que ele come in natura nos ninhos dos pássaros, né? Temos que lembrar isso. Então, o ovo realmente é um alimento completo, ele tem todos os aminoácidos essenciais, tudo que o organismo precisa, que não produz e que é essencial para a metabolização, produção dos hormônios, aí o processo imunológico, para a prevenção de câncer e deixar o organismo saudável, né? Você tem no ovo. O ovo tem cálcio, o ovo tem zinco, tem magnésio, o ovo tem os aminoácidos, como eu falei, essenciais. O ovo é completo. Só que detalhe, ele ter esse valor nutricional não pode ser prejudicado. Aí as pessoas pecam porque elas acabam sem saber, por modismo, temos que acabar aqui com o modismo, é importante você colocar a oportunidade, fique atento, né, o telespectador, porque o modismo, sem fundamento científico, tem prejudicado as pessoas, e a gente tem observado isso no consultório. As pessoas têm aprendido a preparar o ovo de forma inadequada. Vocês vão entender o seguinte, uma das coisas que mais aceleram o processo de envelhecimento, depois do cigarro, veja só, o cigarro acelera o processo de envelhecimento porque é uma fonte rica em radicais livres. Aí você tem, depois dele, a fonte alimentar mais rica em radicais livres e que acelera o processo de envelhecimento são as frituras. Por quê? Porque no processo de fritura você tem um processo metabólico grande, processo químico intenso, com muito calor, e uma produção de radicais livres excessiva. E isso independe do óleo. Você pode usar o óleo do rei, o óleo maravilhoso, o óleo divino, não tem para onde. O que é que acontece? Você vai ter, a princípio, já para saber, qualquer fritura com qualquer óleo tem excesso de radicais livres. Isso difere do ovo cozido, você colocou ele dentro da água, ele vai ter menos oxigênio, menos reações oxidativas, está protegida, diferente do ovo frito, com calor excessivo, né? E você vai ter esse ovo mais saudável com a preservação dos nutrientes, que o ovo frito tem outro problema. Por melhor que seja o óleo, a gente aqui tem que falar o famoso óleo de coco, o óleo de coco, um parêntese para você, Sim, sim. ele é saudável, Rodrigo, certo? Ele tem nutrientes, né?
Mas esse óleo, se você toma ele em quantidade excessiva, pode trazer problemas gastrointestinais, irritar a mucosa, aquela lipossolúvel, e você pode tirar as defesas do trato gastrointestinal. Então, o óleo é nutritivo, mas você não precisa exagerar. A quantidade que deve ser utilizada é pequena e expressivamente cru. Se você utiliza ele para fritar, você vai prejudicar, vai perder os nutrientes. O que é que acontece? Esse calor excessivo levado pelo óleo na hora que frita um ovo, ele vai tirar os aminoácidos essenciais, vai destruir as proteínas, vai tirar o valor, o valoroso valor nutritivo que é a questão do ovo, que o ovo tem. Então a gente tem que poupar esse valor. Então evitar fritar o ovo, porque você vai estar destruindo o valor nutricional do ovo. Esse é um princípio. Então a gente tem que pôr melhor que seja o ovo. E aí, não sei se você ia falar, não sei se pode ficar à vontade, sim, né? Sim, pois não. Posso ficar à vontade, falar um pouco a mais. Tem outro modismo hoje crescendo, e a gente já observa figuras até, a questão de utilizar a banha de porco. Bom, do mesmo jeito como qualquer óleo, vai trazer a produção excessiva de radical livre, vai destruir o valor nutricional do alimento, seja do ovo, da carne, do peixe, se for fritar qualquer alimento. E a banha de porco, aí eu vejo o pessoal e assisto, o pessoal mostrando para mim, os pacientes no YouTube, o doutor falou isso, passa, e é como hoje compartilhar e a gente assistir, e algumas pessoas falando, e aqueles compartilhamentos com milhares de visualizações, isso é preocupante, é de utilidade pública a gente falar isso aqui para vocês hoje. Então, o pessoal estimulando a banha de porco e comparando, meu avô utilizava e vivia muito, minha avó, e faz aquela imagem romântica que a banha de porco utilizada pelo avô, pela avó, fazia com que eles fossem longevos e saudáveis. Primeiro ponto, vamos para a primeira verdade. As pessoas estão vivendo mais hoje, a longevidade aumentou agora. Né? Uma ou outra pessoa, casualmente, conseguiu viver mais, né? Você tinha algumas pessoas que viviam mais no passado que faz aquela figura de longevidade. Mas, no geral, desculpe se interrompi, né? Não, eu que ia fazer uma interrupção de forma esporádica, né? Claro que naquela ocasião, os meus avós, o meu avô materno, ele faleceu com 59 anos. Pronto. Né? E já minha avó durou um pouco mais, 87 anos. Né? Mas eu tenho percebido e reitero o que você colocou aí, que hoje as pessoas estão vivendo mais tempo. Com certeza. Não está aí, os números estão aí, os dados demográficos mostram isso. Então não tem discussão sobre isso. Então as pessoas pegam, às vezes eu acho que são figuras, não sei se profissionais de saúde ou leigos, fazem um vídeo bem feito, têm uma boa facilidade de comunicação e fazem aquele romantismo, dizendo o quê? A banha de porco fazia com que meus avós viviam mais. E aí cria aquela imagem romântica e as pessoas saem consumindo. Detalhe, naquele tempo não se vivia mais, a primeira verdade. Segundo detalhe, a banha de porco daquela época não é a banha de porco hoje. Esse é o segredo da conversa de hoje. O porco daquele tempo era um porco criado num ambiente familiar, muitas vezes, não era feito em grandes produções como hoje, não recebia a carga hormonal que recebe hoje. Preste atenção nisso que é importante. É importantíssimo. Isso é importantíssimo que eu vou falar agora. Sabe onde é que fica acumulado o excesso de hormônio que os porcos recebem para crescerem rápidos e rapidamente engordarem? Justamente no tecido adiposo, na gordura, na banha do porco. Então, se a pessoa vai consumir banha de porco hoje, ela está possivelmente, principalmente num país como o nosso, que não fiscaliza o excesso de utilização de hormônios nos animais em cativeiro em grandes produções, essa pessoa está utilizando uma banha que é diferente da que o avô utilizava. Como é diferente é aquela questão também da farinha de trigo daquela ocasião. Muito diferente da farinha de trigo de hoje. Exatamente. Né? O leite de gado, diferente. O antigo, bem mais saudável que o de hoje. E a questão também do frango. Você citou aí o porco, né, o suíno e o frango. Pronto, você falou, colocou bem. Aí vou aproveitar, deixa. Essa informação serve para todas as carnes, inclusive alguns peixes. As pessoas estão criando em cativeiro e colocando excesso de hormônio. Então nós temos que estar preocupados com isso. E aí detalhe, outra questão para a gordura animal do dia de hoje. Se a pessoa tem certeza, tem uma criação de animal, não dá hormônio, não dá uma ração com hormônio, tudo bem. Outra questão é pesticida. As rações animais são de origem vegetal, de grandes produções, que recebem pesticida. Gente, vocês sabem onde é que se acumula o excesso de pesticida no corpo do animal? Do porco, do frango, do gado? No tecido adiposo, na gordura. Então a banha de porco está rica em hormônio e rica em pesticida. E aí, gente, está cheio de vídeo mandando você utilizar banha de porco no dia de hoje. Grande mentira. Não avaliaram a situação, não têm conhecimento da questão dos detalhes de produção e estão fazendo um romantismo apenas para ganhar visualizações. Tem que estar atento às verdades, as pessoas têm que aprender, orientar realmente a sua família, buscar orientações com profissionais de saúde realmente com referência, para que não caiam nessas armadilhas do dia a dia, do modismo que se propaga como uma verdade em massa em nosso meio brasileiro de mídia atual. O cloreto de magnésio, o senhor recomenda? O magnésio ele é essencial. Ele é um mineral que o organismo precisa em vários dos seus processos metabólicos.
ele é muito bom para o cérebro, melhora a qualidade do sono, para o esqueleto, para a osteoporose. As pessoas às vezes ficam usando só cálcio e vitamina D, esquece que necessita também do magnésio, do fósforo, do zinco para o esqueleto. Então o magnésio é essencial. Só que a forma melhor que eu recomendo utilizar não é o cloreto. O cloreto tem um cloro e a absorção não é tão boa. E tem que lembrar que o cloro talvez não seja tão saudável e possa trazer irritações, processos que não sejam agradáveis. Então, nem tão pouco, nem tão caro. Você tem várias outras modalidades de magnésio. Então, o ideal seria usar o magnésio quelato. Ele não é tão caro. Ou de malato. O de malato já aumenta o preço um pouco. Então, Sim. o quelato atende bem. Eu tenho alguns trabalhos feitos na questão de diminuição de alumínio utilizando o magnésio quelato e ele é o suficiente. Tenho vários pacientes para testemunhar que diminuíram o excesso de alumínio na corrente sanguínea utilizando o magnésio quelato. Não precisou usar outro, nem precisou usar nem o tão barato, nem o tão caro. Então, o caminho do meio, o caminho da sabedoria, o magnésio quelato na dose adequada é suficiente para atender às necessidades do ser humano. Doutor, muito obrigado. É uma boa explanação, uma ótima explanação. Tenho certeza absoluta que os nossos telespectadores, como disse no início, eles ficaram atentos do começo ao fim. Mas nós nos veremos outras vezes aqui em nosso programa Entre Amigos. Um abraço e até lá.